Tem um outro destaque: a Polícia Federal concluiu a análise do valor do conjunto de joias dado pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com os peritos, essas peças valem entre 4 a 5 milhões de reais. Os valores são muito abaixo dos 18 milhões amplamente divulgados pela esquerda e por parte da imprensa desde o início das investigações. Esse laudo faz parte do inquérito que apura se o presente a Jair Bolsonaro deveria ser destinado ao patrimônio público da União. Cláudio Dantas, na capital federal. Dantas, claro que se trata de um conjunto valioso, né? 4 a 5 milhões é algo caro, não dá para dizer que é barato, mas muito abaixo, cerca de 1/4 daquilo que foi amplamente divulgado. Errar para cima nessa avaliação foi uma coincidência? Daniel, olha só, a gente precisa aprender com esse tipo de situação, porque nós vivemos nessa era da internet, das redes sociais, e há uma manipulação diária dessas plataformas, dos seus algoritmos, do uso até financeiro para essa manipulação, a criação de perfis falsos, que fazem com que sejam estabelecidas narrativas muitas vezes distorcidas de fatos públicos e notórios, ou daqueles que ainda precisam ser devidamente apurados. Então, de acordo com as conveniências políticas, os grupos que têm mais força, mais poder econômico, mais poder político, mais militância nas redes sociais, se impõe uma determinada narrativa que é replicada automaticamente pela mídia tradicional, que passou a beber desta fonte. Antigamente, a gente, para ter notícia, tinha que gastar sola de sapato, ligar para muita gente ao longo do dia. Hoje, a maior parte da imprensa trabalha olhando rede social e replicando o que é dito, o que é falado, o que é ventilado nas redes sociais. Então, esse tipo de ocorrência, ela serve para que nós sempre tenhamos aí cautela com o que está sendo divulgado, com valores, com acusações. Tudo precisa ser muito bem avaliado, filtrado, checado antes de ser compartilhado. Aí, né? É o trabalho da perícia, é importante, faz parte da investigação, do inquérito que está em curso, que não foi concluído. Esse inquérito também pressupõe você ouvir os envolvidos, as testemunhas, quebrar sigilo telemático, telefônico, reunir as provas para poder formar ali uma acusação ou não. Mas você precisa individualizar as condutas, buscar a responsabilidade de cada um nessa história. O fato é que é um conjunto de joias valioso, sim. Deveria ter sido declarado, sim. Houve ali uma série de procedimentos equivocados que estão sendo explorados pelo outro grupo político. Eu quero aguardar a investigação, eu quero aguardar a conclusão do inquérito, quero olhar esse inquérito, quero estudar o inquérito, estudar a denúncia e aí poder opinar de uma forma concreta. Fora isso, é palpite. Mas esse tipo de ocorrência é didática e que sirva de lição a todos para que a gente tenha sempre um pouquinho mais de senso crítico ao receber essas informações que estão circulando, questioná-las e aí sim, uma vez comprovadas, confirmadas, a gente divulga, compartilha e usa essas informações para formar a nossa opinião. Pois é, esse tipo de informação errada, Roberto Mota, assim, do ponto de vista da investigação, não faz tanta diferença. Agora, politicamente, esse tipo de distorção, a divulgação de um número errado acaba impactando mais, né? É a chamada narrativa. A gente escutou isso outro dia, né, de uma importante figura política. A narrativa, a primeira versão, que muitas vezes é grosseiramente errada, equivocada, ela é geralmente divulgada nas manchetes. E a correção ou a retificação fica lá na página 10, na página 12, sem chamar nenhuma atenção. E o Dantas tem razão, né? Hoje a gente está vivendo no mundo das narrativas. E é impossível que a gente deixe de perceber uma intenção deliberada de retirar o presidente Jair Bolsonaro da vida pública, de alguma forma.
Muita gente tem esse sentimento. De alguma forma, usando alguma desculpa, algum subterfúgio, alguma janela na legislação, vão retirar o presidente Bolsonaro da vida pública. O que a dificuldade que essas pessoas têm é que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro é genuína. Ela não foi uma popularidade comparada. Ela não é uma popularidade de aluguel. As multidões que se mobilizaram para apoiar o presidente Jair Bolsonaro o fizeram por convicção. Então, vai ser muito difícil para essas pessoas engolir uma história, seja ela qual for, né, que muda todo dia. Todo dia é uma história e as histórias mudam todos os dias. Por trás disso, se a gente prestar atenção, existe uma linha mestra, que é de tentar uma equivalência moral entre o governo do presidente Jair Bolsonaro e os governos do PT. É uma tentativa de construir um cenário para que o eleitor olhe e diga: é tudo a mesma coisa, os políticos são todos iguais. É mais ou menos o que está sendo feito com a Lava Jato, né? A inversão total de valores, as pessoas que foram condenadas pela Lava Jato tendo as suas sentenças revistas e os responsáveis pela condenação das condenações da Lava Jato sendo quase forçados a sentar no banco dos réus. Mas o Brasil evoluiu muito. Eu acho que vai ser muito difícil que a maioria das pessoas engula essa narrativa. Pois é, Cristiano Beraldo, houve imprecisão de vários veículos de imprensa quando fizeram as tais avaliações, só que ninguém depois falou em fake news. Agora, esse caso acabou repercutindo mais do que deveria, justamente por conta dos números inflados? Não, sem dúvida. E vejam, tem alguns aspectos interessantes nesse caso. Primeiro, que as joias eram de uma marca internacional muito famosa, tem lojas em shoppings pelo mundo afora, não sei se tem aqui no Brasil, mas enfim, não havia nenhuma dificuldade de um correspondente desses veículos ir até uma loja no país onde residam para verificar, na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo no Oriente Médio, verificar o valor. E aí se lança um número mentiroso com base em alguma invencionice de alguém, e aí vai todo mundo replicando, porque era uma coisa assim, absurda, você falar em quase 20 milhões de reais num presente de um chefe de Estado para outro chefe de Estado, enfim, não que 5 milhões de reais seja desprezível, muito pelo contrário, também é um presente de um valor excessivo, no meu ponto de vista. Agora, esse aspecto de se pegar esses grandes números e se lança isso, aí vamos lá para os Felipes Netos da vida e ficam martelando, e quando vem a confirmação, é isso, todo mundo com cara de paisagem, porque ninguém está preocupado, né? Eles se dizem ali defensores da verdade, combatentes das fake news nas redes sociais, mas quando é com eles, nada acontece, eles ficam simplesmente com essa cara de paisagem. E aí você tem que se concentrar naquilo que é realmente o problema. Quer dizer, um ministro de Estado recebe uma encomenda de um terceiro que disse que era uma encomenda que vinha lá do príncipe da Arábia Saudita, e ele coloca aquilo na mala para trazer para o Brasil. São todos os procedimentos bastante estranhos. Isso tudo tem que ser apurado, tem que se entender o que aconteceu, quais as circunstâncias. Essa história é completamente esquisita do começo ao fim, né? E conforme nós vamos tendo mais dados reais, verdadeiros, a gente começa a ter uma ideia do que pode ser que tenha acontecido. Mas eu estou na linha do Dantas, a gente precisa entender o que está ali, o que tem de resultado dessa investigação para a gente emitir uma opinião que vale a pena ser compartilhada, ser debatida e ser levada a sério. Pois é, agora Thiago Pavinato, claro, a gente poderá fazer uma análise muito mais aprofundada quando tivermos acesso aos detalhes da investigação, mas essa informação sobre o valor do conjunto de joias, cerca de 1/4 daquilo que foi divulgado. Cerca de 1/4 daquilo que foi divulgado, exatamente. Um valor inflado, descaradamente inflado,
bastaria fazer uma avaliação qualquer, qualquer pessoa que trabalha com joia sabe fazer uma avaliação daquilo, só que você precisa estar perto, avaliar a qualidade dos pontos, dos diamantes, etc. e tal. Essa avaliação, ela não muda a figura, ela não alivia a questão dela não ter sido declarada ou do conjunto delas não terem sido declarados, mas ela também não muda uma realidade que, tal qual a demarcação de terras indígenas, nós não temos aí o exercício da responsabilidade do legislador. O que é isso? Por que nós não temos uma legislação ou até mesmo uma normativa da presidência da República? E Lula foi presidente por 8 anos, Dilma por mais 6, o PT foi o partido da redemocratização que mais teve tempo no governo federal. Por que não existe nenhuma norma que estipule o que pode e o que não pode ser recebido pelo presidente da República? O Estatuto do Servidor Federal não vale para os espertinhos que dizem que já tem lei. Não vale, não se aplica. É preciso de uma norma que regulamente aquilo que um presidente pode ou não pode receber. Não existindo uma norma, o artigo 5º da Constituição nos diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. Logo, se não tem norma, é permitido ele ganhar um conjunto de joias de 5 milhões, de 10 milhões, de 18 milhões, do valor que for. Porque falta este requisito da legalidade. Falta. Não tem. Não dá para falar que é propina. Não dá para falar que é caixa 2, que é lavagem de dinheiro. Não dá. Não dava sequer para falar o valor dessas joias. E logo quando isso despontou, eu falei, não podemos avaliar, porque quem vai dar a avaliação desse preço é a Polícia Federal. Essa avaliação, ela saiu do famoso centro tecnológico do meio da cabeça de alguém. E de mais nenhum lugar. Quanto ao valor, o valor é alto, cara, eu não vou negar. Eu não tenho nenhuma cadeira direito para trabalhar, a gente troca a cadeira. Quanto custa uma cadeira? Eu vou falar que 5 milhões é pouco, eu vou ser o maior hipócrita desta nação. Não é pouco. Mas não é ilegal. Não é pouco, mas não é ilegal. Não estou tratando aqui das questões alfandegárias, estou tratando da possibilidade de um presidente ganhar um presente ou outro. Do ponto de vista comparativo, por quê? Vale insistir. Tudo que Lula faz, ele invoca Bolsonaro, logo tudo que Bolsonaro fez, havemos de invocar Lula. Esse conjunto de joias vale muito menos que aquela peça barroca do Cristo que foi encontrada no cofre do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi tungado da presidência da República, conforme extensa matéria e atestado de que aquela peça tinha valor inestimável. Se compra por 5 milhões? Não. 10? Não. 18 milhões? Não. Talvez por 100 milhões não se compre aquela peça que, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo, publicou à época a Veja, aquela peça que foi tungada, roubada da presidência da República, estava no cofre do presidente Lula, no Banco do Brasil, aqui no centro de São Paulo. Se nós formos pensar em 5 milhões, ora, 5 milhões Lula gasta em uma só viagem. A viagem para a China custou mais do que 5 milhões de reais. Somadas todas as viagens que Lula fez até o momento, nós temos 3 conjuntos desta joia. Não é para ter moralidade? É legal. Não é ilegal ele viajar, é legal, é jurídico, não é crime, ele pode viajar e gastar. O presidente também pode ganhar o presente que ele quiser, porque não é ilegal, não tem lei que proíba. Então, se eu for falar de valores, eu vou comparar valores. Outra questão, o julgamento do quadrilhão do PT. Vai ter uma agora, dia 1º de julho, porque nem para fazer festa junina esse partido é honesto, faz no dia de julho. O julgamento do quadrilhão do PT, porque foram desviados, foram
arrecadados via propina 1.480 bilhões de reais para o PT fazer campanha. Foram absolvidos todos do PT. Dilma, Lula, foram absolvidos outros líderes e agora estão à beira da absolução Gleisi Hoffmann e seu ex-marido Paulo Bernardo. Agora, de onde é que saiu 1.480 bilhões de reais? São 300 conjuntos dessas joias que estavam superavaliadas. Agora, o dinheiro da propina veio de um produto ilícito, é fato, ninguém perde 1.480 bilhões na rua. Você não acha uma carteira com 1.480 bilhões na calçada? Nós precisamos ter parâmetro. Se não é ilegal receber esse presente e ao mesmo tempo que ninguém é condenado por 1.480 bilhões de reais, algo está muito errado nesse país. Pois é, o Dantas eu acho que tem um complemento. Dantas, há lacunas na atual legislação, é preciso definir novos limites e parâmetros quando falamos dos presentes que são dados ao chefe do Executivo Federal? Não, essa lacuna ela foi preenchida justamente por causa do caso do Lula, porque o Lula, quando saiu da presidência, ao término do seu segundo mandato, encheu vários caminhões e levou para casa, ou melhor, levou para um sítio e para um galpão bancado pela OAS, vários materiais, quadros, louças, presentes, inúmeros presentes. Esse material, inclusive, eu me lembro que na ocasião me chamou a atenção, porque a Polícia Federal, quando encontrou o galpão que era bancado pela OAS, fez imagens, e imagina, um galpão lotado, né, de todo tipo de coisa, de mobília, de arte, de produtos afins, de quinquilharias e tal. E você tinha embalagens, caixas, né, muitas coisas eram guardadas em caixas de madeira, e escritos, praia, será que era a praia lá do Triplex? Praia do Guarujá? Estava assim, praia, e no outro estava escrito sítio. Então, assim, e um complemento à informação que o Pavinato lembrou aí, do crucifixo, que estava dentro de um cofre. Inclusive, todo esse material que foi guardado, você tinha, olha só, parte do que foi retirado, do que ele levou, né, de presente, de tudo que ele recebeu, foi para o galpão. Outra parte, os vinhos caríssimos e várias outras bebidas também recebidas de presente, foram para o sítio, inclusive armazenadas numa adega lá que dá inveja a muito advogado aqui em Brasília. E você tinha uma outra parte de presentes mais valiosos, inclusive tinha até uma coroa dourada. Eu acho que o magnífico deve usar essa coroa em algum momento aí, né? Nos seus domingos aí com a Janja, porque esse material foi colocado num cofre, Pavinato, e esse cofre estava em nome do filho, porque nada está em nome do pai, né? Então, assim, é muito curioso como as narrativas vão se sobrepondo e a gente vai esquecendo a verdade histórica. A verdade histórica. E é muito bom, porque a verdade histórica, ela também é apreciada com distanciamento. Aqueles fatos, eles são indeléveis. Então, a propina que foi desviada, que foi roubada, o dinheiro que foi roubado dos cofres da Petrobras, esse dinheiro não tem como você desaparecer com ele. Quer dizer, ele foi desaparecido, mas depois ele foi confirmado, foi encontrado parte dele, né, em offshores, boa parte foi devolvida. Os delatores devolveram o dinheiro, são inocentes? Esse dinheiro não era deles, não era? Quer dizer, são coisas que assim, não adianta. Assim, você vai ter a verdade jurídica, as decisões, né, na nossa jurisprudência evolutiva, que vai descondenando, vai jogando para o arquivo e vai rejeitando as denúncias, vai anulando provas, vai fazendo o seu trabalho ali da verdade jurídica. Mas a verdade histórica, ela é indelével. Então, tem coisas que não serão apagadas.
Eu só quero deixar uma coisa. O Pavinato já falou e já antecipou um tema que a gente vai debater, que é o da Gleice, que é a questão do quadrilhão, que já foi desmontado. Mas aí eu vou esperar a pauta, Daniel, para a gente poder... Tá bom, perfeito. Para poder a gente desenvolvê-la. Mas esse caso do Lula acabou virando uma referência porque o TCU teve de se dedicar a isso, teve de criar normas mais delimitadas para dizer o que é presente de uso pessoal e o que é presente para a presidência, com fins históricos, né, de bem, de patrimônio da União. E isso está muito claro, está pacificado. Tanto é que toda essa polêmica hoje em torno dessas joias, ela ocorre em função desses novos parâmetros. Dantas, não as joias, se eram um presente, tinham ter sido competência para fazer isso. O TCU não tem competência para legislar. Ele tomou uma decisão que ele colocou um parâmetro incerto e isso tem que vir por norma, não por jurisprudência do TCU. O TCU não pode, ele não tem legitimidade nenhuma para definir o que pode e o que não pode. Dantas. Ele fez recomendações, né, Pavinato? O TCU fez recomendações. Algumas recomendações, elas são para o Executivo e elas foram definidas em portaria, e outras precisam ser de definição do Legislativo, como você está bem mencionando. Pode melhorar a qualidade desse tipo de apreciação, de delimitação desses presentes? Pode não, deve. E talvez o Congresso ainda não tenha cumprido com essa missão. Até porque essa recomendação, ela é clara, fala, o que é de uso pessoal fica com o presidente. Agora, ela não define, né, a questão do valor. E se não define, um colar é de uso pessoal. Colar é de uso pessoal. Ela está muito porca, ela não tem legitimidade. Só para deixar uma coisa clara, eu fico me intrigando sobre o que vai acontecer com o crime de descaminho, ou seja, de não ter declarado. Mas acontece que a gente está voltando esforços públicos e dinheiro público para incriminar alguém por não ter pago impostos em um presente, ao mesmo tempo que nós não estamos prendendo ninguém por terem desviado 1.480 bilhões de dinheiro público. É uma discrepância danada, é isso que mais me assusta.